Pessoal, começando mais um convidado aqui. Não sei o nome dele, vou descobrir agora, tá? Eu sou o Zeca Podcast. Já te vi em pelo menos umas 10 a 15 festas da família Dambisky. Certo. Mas como são muitas pessoas, às vezes é que o nicho da tua família ali eu não conseguia, não tinha como entrar ali. Então eu queria que você se apresentasse, como é que é seu nome, o que você trabalha, pra gente começar um papo legal. Jóia. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério. Rogério. O pessoal me chama mais de Roger. Roger? Roger. Tá. Alguns chamam de Oliveira. Oliveira também. Mas em relação à família Dambisky, eu sou casado com uma prima irmã do Vertinho, né? Certo. Então, e a gente tem amizade com a família desde lá dos anos 80, né? Quando a gente era piazinho, né? Então, toda uma vivência já, praticamente 40 anos a gente se conhece, né? Nossa. Então, eu vou completar 50 agora, mais de 40 anos a gente já tem de convívio. Já tem. Então, por isso que a gente, de vez em quando, por isso, cara. se e aí, o encontra lá último no que eu me churrasco, lembro, né? o último evento que eu me lembro foi o aniversário de 70 anos do Vertinho. Certo, perfeito. Que foi inesquecível, que passava o trenzinho, a galera... Ó, quebraram o copo ali. Quebrou. A galera entrava no ônibus e cantava. Sim. E o Fofão foi lá, lembra que o Fofão foi lá e abraçou o Rafa? Ah, amor, né? O Rafael até hoje, ele falou, deu tchau agora que ele ia esperar o trenzinho de novo. Falou, não, já passou. O que você trabalha? Qual que é a sua profissão? A minha área... Hoje eu tenho uma empresa, né? Então eu sou empresário. Trabalho no comércio de peças para máquinas. Peças para máquinas. Então a minha área é industrial, comércio de peças. Certo. Então a gente trabalha há 30 anos nesse segmento, né? Então são vedações industriais. Mas não fica aqui em Itapoá? Não. Eu sou formado em Curitiba, fiz técnico mecânico em Curitiba. Depois do curso técnico, eu fiz engenharia de produção. Depois de engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho. E não tinha nada melhor para fazer fim de semana, para fazer engenharia mecânica. Nossa! Então hoje mesmo tive aulas à tarde, né? Então a minha área é uma área industrial. Então a gente vende peças para máquinas. Todos os tipos de equipamentos utilizam as minhas peças, ou nele diretamente, ou no processo de produção. Então, para você fazer o piso, o tecido, a madeira, beneficiamento, a máquina, metal mecânico geral, normalmente vai utilizar algum acionamento hidráulico, então vai usar força, ou vai usar calor, ou, enfim, dentro disso você vai precisar de um sistema, uma máquina, então vários componentes. Um dos componentes é o meu componente, que são as vedações. Então, que vão ali trabalhar junto com rolamentos, que são peças que dependem de lubrificação. Então, aí o nosso segmento é vender as partes que vão proteger para que esse produto não se perca para o ambiente e que também a contaminação externa não entre no produto, por exemplo, que é o caso de um rolamento, né? Aquela parte externa do rolamento é uma peça que você vende, então. Não é as bolinhas ali? Na verdade é a parte que protege o rolamento. Ela tá... A interna ali, então. Ela está fora do rolamento. Então, as bolinhas, que como você fala, que são as... todo mundo chama de bola. Chama de bolinha, né? Mas não é bolinha. É do rolimã, eu lembro do rolimã. Do rolimã. Sabe por que rolimã? Não. O termo? Rolimã é rolamento em francês. Rolimã. Então, a gente fala o carrinho de rolimã. Eu andei muito. Né? Carrinho de rolamentos. Né? O rolimã é um termo da França. Acabou aportuguesando. Aportuguesando, então, é o carrinho de rolimã. Mas, na verdade, é um carrinho feito com rolamentos. Com rolamentos que saía... E o rolamento, ele tem as esferas. Que é a bolinha. Que é a bolinha. As esferas são os elementos circulantes, né? Então, todo rolamento depende de lubrificação. Então, alguns rolamentos já vêm lubrificados, eles já vêm com uma vedação. Então, desde o rolamento lá do portão da tua casa, lá quando você vai puxar, então tem lá 2 rolamentos pelo menos, ali dentro daquele sistema, aquele rodízio. Da roldana. Da roldana. Ali dentro tem um rolamento.
dentro desse rolamento tem as esferas, que são os elementos rolantes. E todo elemento rolante ele precisa de lubrificante. Então, nesse caso do rolamento, graxa. Mas tem algumas outras aplicações especiais que o lubrificante é externo. Então, aí eu preciso fazer uma câmara de vedação, e aí é onde entra aquela situação. Por exemplo, o rolamento ele não pode ficar com umidade, ele não pode trabalhar perto de umidade, porque ele tem um problema de oxidação. Então, nesses casos, as vedações são exatamente para não deixar, por exemplo, que a umidade do ambiente entre em contato com os elementos rolantes e acabe contaminando, o que a gente chama. Entendi. Então, esse segmento, esse é uma área. Esse é um deles. Um deles. Agora, você pega, por exemplo, um trator. Né? Um trator aqui, uma retroescavadeira. Trabalha em várias construções aí. Uhum. Retroescavadeiras são essencialmente hidráulicas, né? Então a hidráulica ela está muito presente, que é o quê? Eu usar energia hidráulica. Então eu vou pegar o óleo hidráulico e vou fazer ele passar por uma bomba hidráulica, e esse óleo vai ganhar energia, e essa energia vai se transformar em trabalho. Ou seja, aquela movimentação de movimentar a concha, carregar, fazer, no caso de uma empilhadeira, fazer a suspensão de uma carga. Através do hidráulico ali. Através do hidráulico. Com as características do quê? De manter posição e principalmente muita capacidade de força. Aí entra um outro segmento de vedação. Esse segmento de vedação é o quê? Dentro desse componente eu preciso fazer esse movimento de óleo. Um óleo. Empilhadeiras forklift, né? Isso. Tem aquela mangueira com aquele óleo ali. Que a mangueira é o condutor, o cilindro em si é o atuador, eu tenho a parte de bombas, então, que vão potencializar essa energia. Na verdade, eu vou pegar o óleo do tanque, que está em baixa pressão, está parado, eu vou fazer a sucção desse óleo através das bombas. Essa sucção eu vou fazer passar pela bomba, a bomba vai potencializar a pressão e vai jogar através das mangueiras, vai conduzir para esse cilindro ou esse atuador se movimentar. E aí ele vai movimentar através do quê? De um comando de válvulas, que a gente tem que, normalmente a gente vê alavancas, né? Alavancas ou botões. E onde que entram as vedações nesse segmento? Elas estão exatamente dividindo lado que está com pressão e lado que está sem pressão. Exatamente para eu conseguir fazer o movimento. Então, aí entra um outro segmento bastante importante nosso, que a gente fornece, que são os elementos que vão separar os meios, né? Um exemplo bem prático de uma vedação, qualquer seringa. Né? Então, você olha uma seringa, existe um êmbolo de borracha. Sim. Né? Então, a ideia é o quê? Aquele êmbolo é o vedador da seringa. Para ele não deixar o ar escapar por ali e ir jogando líquido para frente. Né, primeiro você vai fazer um movimento de sucção. Então, quando eu puxo, eu crio vácuo na seringa. Então, eu tiro o ar e ele, por diferença de pressão, ele sai lá digamos lá de onde você... Do recipiente do recipiente que você fez a mistura lá daquilo que você vai injetar na pessoa. Ou, enfim, no animal, ou seja no que for. Então, eu vou fazer o quê? Um movimento. A vedação ali, ela tem duas funções. Ela vai, então, fazer uma divisão de lado com baixa pressão, que seria vácuo, e lado com pressão. Como o produto ele está com pressão do ambiente, que é 1 atmosfera, quando eu vou puxar a seringa, eu crio uma baixa pressão, que é vácuo. Então, vácuo é pressão 0 ou menos, né, do que 1 atmosfera. Então, por equilíbrio de pressão, a pressão maior vai sempre sobressair a menor. E aí o fluido vem para dentro do lado da câmara. E fica ali paradinho. Aí você vai fazer a pressão, perfurar lá a pele, enfim, o braço, o que seja. E aí eu vou fazer a segunda parte, que agora eu vou ter que fazer a injeção. Nada disso funcionaria sem aquele êmbolo. Sem aquela vedação ali. Que é o elemento de vedação. Proporcionalmente, um cilindro hidráulico trabalha da mesma forma. Ele também tem proporcionalmente, depende da máquina e tal, mas tem que ter aquele sistema. Mas é esse princípio. É esse princípio de lado com pressão, lado sem pressão. Sempre você vai trabalhar
fazendo essa ideia. E aí isso é inimaginário, porque quantas máquinas existem, quantos... A hidráulica é o que move o mundo. Não tem como a gente imaginar hoje as coisas sendo feitas como eram antes da hidráulica, que era, por exemplo, era através de as máquinas simples, que foram as primeiras máquinas. Então, alavanca, roda, né? Eram as máquinas que você usava, que energia, a energia motriz era o quê? Inicialmente do homem. Depois você começou lá com animais, né? Mas você não consegue controlar, existe a exaustão, existe a fadiga, né? De repente, o desgaste. Quando o Arquimedes foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com os princípios da hidráulica, né? Então, o princípio de Arquimedes. Então, ele imagina, ele cria um sistema e essa situação, que é conhecida, nasce a hidráulica e observa-se o quê? Que você tem as características, por exemplo, do óleo, que é uma das principais características dele, que é um material que ele não é compressível. A gente chama como incompressível. Então, nada consegue comprimir óleo. Então, se eu não consigo comprimir... Ele vai para algum lugar. Qualquer força que eu distribua para ele, ele vai se transformar automaticamente em trabalho. A gente chama assim, que trabalho. É o trabalho, mas não é o trabalho que a gente conhece, que é cabeleireira. Então, é o movimento, trabalho mecânico, né? Trabalho lá da física, né? Então, que basicamente é força vezes distância. Então, isso daí é o que move as coisas. Então, onde eu quero fazer conformação de peças, onde eu quero fazer controle de movimento, elevação de grandes massas, são todos princípios hidráulicos. E aí a vantagem, por isso eu trabalho muitos anos nessa área, né? Cada dia a gente vê mais aplicações, mais máquinas chegando. Tecnologias, na verdade, para substituir coisas que não é para o homem fazer. Você pega um caminhão de tijolos, como que ele era descarregado, carregado e descarregado. Se você olhar no passado, manualmente. Como que era feito num material de construção, você carregar 1 metro cúbico de areia que você ia lá comprar no fim de semana, contado a paz, manualmente. Então hoje, você compra uma carga de tijolos, ele vem paletizado e esse equipamento... O MUC ali, né? Faz com o hidráulico. O MUC hidráulico. Então ele pegou, ele se adaptou, né? Eles implementaram um caminhão. Então o operador de caminhão, ele também é operador de MUNC. Sim. Né? Então quantos precisariam para descarregar 6.000 tijolos? Hoje você pega lá 12 pallets de 500 tijolos, em 30 minutos ele está no chão. Eu não quero que fique aqui, eu quero projetar lá no 2º andar de uma laje, porque o pessoal está trabalhando lá. No passado você arremessaria os tijolos. Já fiz isso. Quem cabo já de vassoura não fez? Cabo de vassoura. Lembra? Quem não fez, né? Hoje, se você tem uma estrutura, você escolhe um ponto lá, você vai, através do MUNC, de um braço hidráulico, vai posicionar aquilo lá. Então, em todos esses sistemas, você tem os elementos de vedação. Então, essa que é a parte legal. Que da hora. Essa empresa é sua? É minha. Eu tenho faz 10 anos. Você é o presidente, diretor? Diretor, o entregador. Não. Peão? Nós temos 6 pessoas. Perdão. Que trabalham na empresa, na equipe, né? Então, pessoas de vendas, pessoas técnicos de rua, almoxerifados. Então, a gente é o gestor, né? Eu estou numa fase quase de passar o bastão. Sei. Né? A gente está procurando uma transição. Então, formando, ensinando, essencialmente a empresa é familiar, porque apenas uma pessoa não é de núcleo de família que trabalha. Das 6 pessoas, teu filho trabalha contigo? Não trabalha. Teu filho é um altão magro, né? Já vi ele nas festas também. Eu queria que ele trabalhasse comigo. Mas Como é o nome dele? Luiz Antônio. Eu não vi ele hoje aí, né? Não, ele não está aqui, ele está em Curitiba. Um abraço pro Luiz Antônio aí. Está em Curitiba. E esse é um fato que também a gente estava falando agora com o tio Toninho. O que acontece?
Não é porque o pai é uma coisa que o filho vai ser. Né? A tua vontade seria por quê? Porque talvez foi o que deu o sustento da tua família. Existe todo uma herança emocional dentro da empresa, né? Sim. Que às vezes o cara não quer abrir para muitas pessoas e tal, né? É verdade. Mas aconteceu, o filho não quer. Eu busquei principalmente a formação para ele. Para ver se ele gostava. Ele chegou a entrar em engenharia, fez um ano de engenharia mecânica na Federal, lá de Curitiba, olha que Federal, né? Não é fácil, cara. E eu falei, filho, vamos ser honestos com nós mesmos. Vai ser o sucessor do pai. Então a gente já tem uma empresa andando, né? Então uma empresa sadia. Isso é muito difícil hoje em dia. Eu quero ir tirando o pé. Eu não vou abandonar. Não vou te largar. Eu quero ir tirando o pé. Né? Então, ir reduzindo a minha carga, porque também existe uma saturação. Existe. Tem, mesmo sendo sua empresa, tem... E até mais, porque daí você tem que fazer muito mais coisas. Então, e existe uma carga emocional bastante grande, porque o funcionário, o CLT, o regime CLT, eu já fui funcionário, 20 anos eu trabalhei para o mercado. Então você tem uma semana de trabalho de 5 dias lá, 40 horas. E assim, sexta-feira bateu o teu cartão, 18 horas, foi embora. Desliga, né? Então você vai lá, vai fazer as suas atividades. Vai pensar em empresa na segunda-feira. Cara, eu frequentes vezes, 3, 4 da manhã, tô abrindo o aplicativo, tô abrindo o banco, até minha mulher fica meio perturbada, assim, não larga do celular. Tal. Por quê? Você já está planejando o outro dia. E se você não fizer isso, alguma coisa sai do controle? Está planejando. Então, e é involuntário. Isso é involuntário. Você é aquele tempo que você está fora, que você tem para dar uma olhada assim mais no macro, né? Eu contratei 2 para 3 anos, uma gerente que ela formou-se comigo em engenharia de produção. Estudaram juntos? Estudamos juntos, fizemos amizades, fizemos pós-graduação juntos. E ela estava com dificuldades de colocação no mercado. Então ela é a pessoa que mexe com o dinheiro, né? É difícil você deixar alguém mexendo com o dinheiro. A confiança, né? Mas ao mesmo tempo, se eu pegar para fazer isso daí, eu deixo de fazer o meu melhor, porque o meu melhor não é mexer com dinheiro. A tua parte é a da engenharia, é do entender, de resolver os problemas. Funcionar. E aí, você, por exemplo, é um talento perdido. Você fala, pô, eu vou fazer uma coisa que é importante, mas não é o que eu gosto. E a entrega então, não vai ser aquela toda. Não vou ter prazer em fazer aquilo ali. Então a gente fala assim, é necessário, é preciso ser feito, então, uma pessoa que só mexe com isso daí. Mas eu preciso dar orientações, dar diretrizes. É hora de investir, é hora e isso vem da autonomia do proprietário, né, do diretor. Então a gente é o frente, né? Mas você se sentiu que saiu um pouco do peso das tuas costas quando você contratou essa gerente? Muito. Muito por quê? Porque você recebe as coisas estratificadas. Então, a função do gerente é essa. Então, ele vai o quê? Ele te dá uma visão geral de como está. Então, por exemplo, como que está o nosso cenário para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano? Ok. Então, isso dá trabalho. Muita gente acha que não. Fazer relatório, fazer isso. Então, ela é uma pessoa, ela é da geração, a gente chama de geração Y. Eu lembro dessa. Eu sou uma geração anterior. Eu sou analógico. Ela é digital. Então, nessa diferença, ela gosta dessas coisas. Ela tá um pouquinho mais avançada. Nós temos a mesma formação, só que a minha formação é a mesma dela, com exceção do técnico, só que a experiência e a nossa diferença de idade, também daí vem a experiência, é bastante grande. Então, existe um delay entre a idade dela e a minha experiência e a dela, que em teoria não tinha, com a mesma formação. Então, as facilidades que ela tem com essas coisas digitais são muito maiores do que eu teria. Então, por exemplo, eu correr atrás... Você poderia até fazer, mas com um tempo muito mais longo, né? Mais longo. Então, ela faz, gosta, curte,
sente prazer naquilo ali, sabe, faz bem feito. E aí vem as coisas estratificadas. Então, ô Juliano, como é que a gente tá? Pô, e eu me despreocupo. E aí então, a tomada de decisão para você estar preparada. Preparada. Então Posso complementar Sim, isso? claro. Eu acredito Quer que tomar um gole de energético? Como é que você tá? Quero sim. ou uma água, se quiser tem água aqui também. Não, tá que ótimo, preferir. Lucas. Energético é top. Acredito que é o encontro perfeito de uma empresa, né? Ter a experiência da sua parte de lidar com o mercado no tempo que você já lida, Sim. né? O tempo de profissão que você já tem, com a inovação dela, trazendo esse meio digital e sabendo se adaptar a isso, já que é mais nova. Acho que toda empresa São de gerações, né? Perfeito. Acho que esse que é o... As coisas se complementam. Isso, é o meio termo, né, dos dois. Tu acha que isso aí consegue se propagar para os outros funcionários da empresa? Que nem você tem o setor de vendas. Sim. Ou você acha que o de vendas ali também tá no básico? Ou acha que dá para melhorar? Ou essas diferenças de gerações? Porque você sabe que o vendedor mais antigo ele tem umas habilidades que o da tecnologia ainda não tem. Ele pode até entender de todos os... Sim. Mas o feeling vem de um cara lá das... Igual você é um vendedor também, porque... Sim, você conhece o produto de cabo a rabo ali, né? Que chama, né? E você tem que dar um treinamento para os seus vendedores, muitas vezes, por causa das peças, né? Você sente essa diferença de geração? Os vendedores são mais novos ou são um pouco mais antigos? Eu tenho é mesclado, né? Mesclado. Eu tenho, por exemplo, a pessoa que lidera as vendas internas vem com muita experiência também, que é minha irmã, né? Até, inclusive, nós tínhamos uma sociedade. Certo. No início, a empresa... né, a Silintec, né, ela nasceu de uma sociedade entre dois irmãos, né? Mas a minha irmã, ela já vinha do conhecimento comercial mais interno, e eu sempre fui uma pessoa de campo. Externo, entendi. Sempre fui de campo, externo, máquina, lá campo, a máquina, subir, precisa debaixo do disso, equipamento e tal. Então a gente sempre se complementou, porque eu era campo e ela era vendedora interna, vendedora interna ainda. Quando você pergunta se é importante a renovação, sim, porque há pouco estava conversando com o Lucas, né, sobre, por exemplo, a geração da internet. Eu sou geração analógica, eu sou anterior à DANF, anterior ao formulário contínuo. Eu peguei nota fiscal tirada à mão, bloco de nota. Se você olha hoje para uma pessoa de vendas, eu sou dessa época aí também. Contratar uma pessoa hoje, você vendedor. Primeira coisa que ela vai chegar assim, né, de falar qual a minha estação de trabalho, né? Não existia isso daí. Não existia. As coisas eram analógicas, cardex, né, fichário de peça. Então a habilidade daquela pessoa era outra. Só que a velocidade daquela época também era outra. Então, naquela época, só por exemplo, indústria. Naquela época, ela era abarrotada de uma coisa chamada estoque. Então, estoque, na época, era necessário. Porque eu tinha dificuldades, por exemplo, de tempo, de deslocamento, né? De eu trazer... Eu tinha dificuldade de fazer uma ligação para São Paulo. Imagina. Eu quero fazer uma ligação de Curitiba para São Paulo, via telefonista. Imagina esperar uma peça vindo do exterior. Não existia, não se imaginava isso. E uma coisa que não dá o valor, né? Às vezes, por causa de uma peça, ela para um equipamento... Independente do custo, ela para um equipamento. Se ela está ali, ela tem a função. Ela tem a função. O caso da nossa peça lá, rompeu um elemento de vedação. Cara, o quilo que estava se movimentando parou. Pior que isso. Rompeu, abriu uma garra, soltou um produto. Criou um acidente. Nossa, olha que legal que eu pensei agora. E você é um cara que pensou nisso também. Técnico de segurança do trabalho, você? Sim, eu fiz engenharia. Engenharia de segurança. Engenharia, ele te dá o técnico ou não? Não. Você precisa ser engenheiro
para fazer uma especialização e daí ser engenheiro de segurança. Mas o... Engenheiro ou, na verdade, formado também em arquitetura, né? Entendi. Mas é do segurança do trabalho. Sim, segurança do então trabalho. você pode ser, digamos assim, um gestor do técnico de trabalho, né? Sim, o técnico está abaixo do engenheiro. Do engenheiro, entendi. Ele é o operacional e o engenheiro é a parte que faz as programações. E né? com essa visão tua de segurança do trabalho, você também consegue unir com as peças que precisam. Sim. Porque você já foi lá em cima. Imagine uma forklift com um produto lá que por causa de uma peça ela não foi feita a preventiva, manutenção, aquelas coisas, mata alguém. E acontece. Infelizmente acontece. Então você veja que é da tua primeira pergunta, em relação às gerações habilidades. No passado, por exemplo, nem movimentação de containers nós tínhamos, basicamente. Hoje o container, você tem casa de container. Tem de tudo, né? Casa, foi um container, né? Hoje é uma casa. Então, nessa geração, lá nos anos 90, que eu começo no trabalho, eu começo a pegar essa transição, a velocidade das coisas não era essa aqui. A velocidade era diferente. Então, as coisas podiam ser analógicas. Então, vou tirar uma nota fiscal. O senhor aguarda aí, eu vou tirar a nota. Então, pegava a pessoa de letra bonita lá, eu falava, tirar uma nota, item por item. Então, o cara, comprei 40 itens, tá? Pega mais uma folha do bloco, tal. Errei, tem que fazer. Rasurava, perdi a nota. Daí aquilo ali era um transtorno. Fazer o cancelamento da nota. Cancelar e depois comunicar, mandar pro computador. Até para não criar desvio, né? Existiu muito tempo, a pessoa cancelava uma nota para desviar. Não é? Tem gente que calçava a nota, o cara punha plástico embaixo da nota ali para o carbono não passar. Então ele tirava, por exemplo, pro cliente saía lá R$ 1.800 na primeira via. Mas aquilo não transferia para as de baixo. Para a parte de baixo, ele colocava lá R$ 100. 100 ou 18, tinha que ser um complemento daquilo lá. Então, tira os zeros da frente ali, virou R$18. Era o que ele pagava sobre 18. Então o cliente recebia. Já acabou, não tem, é dump. Hoje tem essa amarração até na Receita Federal. Emitiu a nota aqui, já bateu lá na Receita, primeiramente. Na verdade, você não tira uma nota se você não estiver vinculado. Hoje é tudo por e-mail, tudo amarrado, tudo. Então, o vendedor de hoje, ele tem que ter esse conhecimento. Então, de, por exemplo, trabalhar com mercado eletrônico, habilidades com site, e-mails, outras ferramentas que ele tem de comunicação rápida, de resposta rápida, que no passado não era necessário, era muito telefone ou presencial. As pessoas não têm tempo. Catálogo. As pessoas não têm tempo de ver isso mais. Não existe catálogo mais. Né? Você pega, eu quero ver uma peça. Sistema ali, né? Sistema. Eu vou no site. Então você ia num departamento de manutenção, era uma enormidade. Você fala, nossa, que maravilha aqui, ó. Ele tem tudo que ele precisa, hidráulica, pneumática, vedações, rolamento. Esse é o ideal, tudo né? Catalogado. Manual, analógico. Não existe mais. Não existe. Então, é necessário a dinâmica na geração nova. Porque a geração hoje é da inteligência artificial, é a geração das respostas que você não interage. Você muito pouco hoje interage com pessoas, você interage com sistemas. E tem pessoas que adoram isso. Tem pessoas que são excelentes operadores, mas se você colocar fazer uma visita técnica... Falar com uma pessoa trava. São inibidas. Então, mas ele é um bom operador de vendas, mas ele não seria um bom vendedor externo. Então, tudo se complementa. Por isso tem que colocar as pessoas certas nos lugares Dosagens. certos. E você, hoje a gente... Equidade, né? A gente está buscando para esse ano, um pouquinho mais para frente, uma pessoa nova para auxiliar a pessoa interna de vendas, né? E exatamente o quê? Ela também passar a experiência tratativa com o cliente. É importante você ouvir, você dar um bom dia, você dar uma boa tarde. É aquela pessoa, aquela coisa que põe a pessoa para cima, né? Porque
quem está atrás do sistema também satura. Então, às vezes, um bom dia, uma voz diferente faz diferença. Falou, poxa, eu gosto de falar com essa pessoa aqui. Então, isso é muito legal. E mas tem aquilo, os clientes que você faz, você deve ter cliente de 20 anos, né? Sim. E ele quer com você, né? Exatamente. Ele quer comprar com você, né? É. Ele fala com o vendedor, não, chama o... Exatamente. Rogério. Chama o Roger lá. É o Roger. Não. Você eu não quero falar. E aquele cliente já gastou muito contigo. E às vezes, por causa de um tratamento, às vezes você perde um cliente de 20 anos. Ah, o fulano foi ríspido comigo e vou lá pro outro que ele tem aquela referência. Que da mesma forma que tem referência contigo, tem com outras empresas também, né? Com certeza. Então é questão de afinidade. Vendas assim, é uma coisa maravilhosa. Porque a única coisa que é igual de vendas é que todo dia primeiro você tá zero. Porque começar a batalha, né? Tudo de novo. Isso é o legal. Entendeu? Porque todo mês é um desafio. Todo mês é um desafio. Pode ter sido falando, nossa, esse mês foi para mim, arrebentei. Sempre dá para melhorar. Dia 30, 31, não terminou. Começa de novo. Já ficou no passado. Vamos para o próximo. Tá? O próximo começa de onde? De zero. Então, cada 30 dias é um ciclo novo. Né? E aí as pessoas acompanham. Isso daí, as pessoas que você atende, elas gostam, essa geração dos mais antigos, ainda tem um tempo de conversar, uma mensagem do WhatsApp, uma conversa via telefone mesmo. Né? Então é importante, bastante importante. Mas operar esse carinha que está ali, sistema do produto ali não tem como você imaginar hoje sem. Não dá para ficar assim. Não tem como. Né? É um elo de ligação, né? Exatamente. Então, mas que bom, porque ele tirou muito trabalho. Né? Coisas que eram realmente trabalhosas. Eu dei o exemplo de emitir uma nota. Isso é um dos exemplos, né? Emitir uma nota e fala, pô, tinha que ter uma pessoa lá que só para tirar nota. É igual a tecnologia para o consumo de insumos, né? Dessas peças ou de... Vamos falar só do óleo que vai... Como é que fazia antes a medição? O cara teria que ter lá, a gente contratou tantos ml, tantos litros, hoje em dia tá tudo no computador ali, ó. Bateu um alarme aqui que vai ter que repor. O sistema já avisa, já vai a nota pro pedido pro fornecedor. Então isso facilitou bastante também. Muito. E antes era ali, né? No manual. Manual, visual, controles quando visuais. Lá, né? Você acabou, e agora? Liga lá pro Roger. Roger, me ajuda, cara. Minha empresa vai parar. Eu acho que tem uma responsabilidade, né? Minha empresa vai parar, quanto dinheiro parado? Você tem lá hoje o ponto de compra, né? A hora ideal de compra. Isso daí o sistema permite, né, que você faça, por exemplo, que hora que realmente eu preciso gastar, que hora que vai sair o dinheiro do meu bolso. Né? Pega uma montadora de automóveis. Estava falando com o Vertinho na semana passada, que ele veio de carona comigo de Curitiba para Itaquá. Nós passamos ao lado da Volkswagen, Audi, lá, Volkswagen, em São José dos Pinhais. Então, ele é de uma geração dos 70 anos, né? Então, assim, ele imagina a montadora de automóveis, né? Ele pegou a fábrica de automóveis. Então, a geração dele é onde se fabricava um automóvel num local. A minha geração, ou a geração nova hoje, é a geração eu monto o automóvel neste local. Eu fabrico alguns componentes, mas ela é uma montadora, não é mais uma fábrica. Pronto, né? É só fazer a ligação com os robôs. Né? Mas que hora chegar? Que hora comprar? Quanto comprar? Então é uma coisa impressionante. Eles arriscam num nível de, por exemplo, vem peças de São Paulo. Às vezes ele corre o risco parar uma produção se tiver um acidente. Imagine. Mas ela vai dar entrada só na hora, no ponto, no limite. Uma por espaço, outra para não fazer movimentações, porque movimentação custa dinheiro. Chega o caminhão, então tem recebimento, tá? Guardo no almoxarifado, alguém precisa guardar. Se eu vou guardar, alguém precisa controlar. Tá. Daí, ó, agora eu quero a peça. Eu preciso de novo movimentar essa peça lá para ir para a montagem. Cada movimentação que eu faço
enquanto ela não virar produto, é custo. Então, cada movimento que eu faço é custo, 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 custo. Ela só vai ser receita quando eu tiver produto acabado, lá no final. Então, se eu pego e chego com... O nível é assim, a fábrica de para-choques está aqui, ela está pintando para-choques brancos que vão montar naquele carro automóvel branco. Então ela termina de injetar o para-choque, pintura, tal. Quando sai daqui, praticamente o caminhão está chegando na hora que é de parafusar o para-choque no local. Ou seja, que a gente chama de just in time. Tempo certo. Just in time. Just in time. São culturas, filosofias e técnicas do Japão, que na verdade vem lá da hora da produção. Né? Hora certa. Antigamente tinha o estoque, né? Estoque. Então o cara, manda para-choque branco. Onde é que tá? Tá lá em cima, tá aqui embaixo, tal. Não, tira agora o amarelo, o vermelho e o azul, porque o branco tá atrás. Perdi tempo. Então a coisa assim tudo via sistema, internet. Foi. Os que dizem, parar a internet para o mundo. Né? Hoje a gente é internet dependente. Dependente. Eu tô de GPS. A minha mulher fala, pô, mas você parece que... Eu sou do tempo ainda que eu andava em Curitiba com guia de endereços. O mapa, né? Mapa. Guia de endereços. Eu quero ir lá para tal lugar. Então vocês davam uma estacionada, vou por onde? Vou por aqui, por ali, por ali. Cheguei. Aí ela fala assim, pô, Rogério, mas antigamente você sabia onde era isso, onde era aquilo? Eu continuo sabendo. Pô, mas tá a praticidade ali. Mas eu tenho a ferramenta. Por que eu vou exigir mais do meu cérebro para... Não, e a ferramenta, ela me dá o melhor caminho. Ela calcula tudo. Ela me diz onde teve o acidente. Ali vai estar mais demorado. Ela me diz onde, porque alguém passou ali e falou, olha, caiu uma árvore aqui. E já vai para o sistema. Já vai para o sistema, já notifica. Eu que vou passar naquele ponto 10, seja 1 minuto depois, eu já sei, caiu uma árvore. Então, ele já diz assim, opa, desvia aqui, vai para lá. Então, por que não usar? Por que não utilizar? Internet. Então, a gente hoje usuário, usuário dessas ferramentas. Mas quem nasceu na geração da internet está num nível absurdo em cima. Roger, no teu contexto da tua empresa, China, tem impacto? Total. Tem, né? A China está dominando, né? Total. Eu, assim, essencialmente, eu sou uma pessoa, vamos chamar assim de nacionalista. Certo. Eu gostaria de utilizar apenas produtos nacionais. Recursos daqui. Recursos nacionais. Porém, vestir apenas calçados nacionais. Vender apenas peças fabricadas no Brasil. Hoje, das peças que eu vendo, digamos que 95% são importadas. Desses 95%, pelo menos 70% passaram pela China. Então, a China é uma realidade. Eles dominaram porque o mundo se submeteu à China. Então, todas as grandes fábricas foram para a China. Isso é o capitalismo. Né? Mais barato, tem mais pessoas. Muito mais pessoas, tem muitos subsídios. E até pelo, vamos dizer assim, o nacionalismo. Vai deixar de pagar 5 centavos por uma peça para pagar R$5? 5.000%, sei lá quanto. Você acaba caindo, o capitalismo é isso. E existe também um delay tecnológico. Que mesmo o produto que você paga aqui mais caro não vai ser igual... Nós paramos. Paramos no tempo. O Brasil parou. Vamos dizer assim, que esse 5% nacional a gente não consegue sobreviver. A gente é refém, né? Hoje, por exemplo, eu ainda tenho dificuldades. Eu ligo, encomendar uma peça, falo, tua peça está atrasada. Para mim, o que aconteceu? Porque ficou sem energia hoje aqui.
Nós ainda temos atraso de peças por falta de energia. Dependendo do local que é, né? Né? Energia. Ah, caiu aqui, caiu uma rede e tal. Então, falta energia. Velocidade de produção das peças, tecnologia para produzir estas peças. Mas por que não aconteceu isso daí? Por quê? O Brasil, dos anos 90 para cá, principalmente da abertura do mercado, Fernando Collor de Mello, né? Anos 90, não foi uma abertura, né? Ele escancarou o mercado, foi aquela teoria lá o Brasil não pode fabricar carroças, né? Época que fazia golzinho, bolinha, Paraty e tal. Cara, nem um carro nós fazemos, nem um carro é nacional. Temos carros nacionais. Só era o Gurgel, né? O único projeto. E também... Mas que não foi para frente. Porque a Gurgel fazia o quê? A Gurgel produzia as carrocerias, mas utilizava a mecânica Volkswagen. Então, o Carajá, as coisas e tal. Então, ela dependia, era um bom carro, mas ela fazia a fibra. Ela dependia da mecânica Volkswagen, alemã. Bom, quando ela idealizou o projeto do BR-800, realmente um veículo nacional, totalmente nacional, o que aconteceu? Uma briga. Primeira coisa, ela não teve incentivo. Politicamente do próprio também. Governo. Não queria. Não quis. Porque existe o lobby, existe a força política, existe sindicato, existem várias estruturas. Ia mexer num vespeiro. E hoje não poderia ser referência mundial. Ia mexer no vespeiro. Resultado, ninguém. Ah, mas o carro era fraco, era horrível. Cara, em 77 ninguém queria Fiat. Hoje... Ó, que alguém fala alguma coisa do Fastback?